Como é que seria a língua dos primeiros portugueses, dos habitantes daquele novo reino que Afonso Henriques criou no século XII? Antes de mais, estes habitantes do reino não diriam eu sou português. Isso era uma coisa que não lhes passaria pela cabeça, só veio a acontecer séculos depois. E a língua também não era chamada propriamente português. O nome que as pessoas usariam para aquilo que falavam era algo como linguagem. Nós hoje chamamos galaico-português, ou galego-português, ou até galécio, como algumas pessoas chamam. Podemos também dizer que era galego. Há muitos nomes, mas na época, provavelmente, as pessoas diriam, acima de tudo, que falavam linguagem, em contraste com o latim da escrita e o latim da Igreja. Olha, nós não sabemos muito, quer dizer, sabemos porque um pouco depois começou a ser escrita, portanto já sabemos alguma coisa sobre a forma como as pessoas falavam, sabemos, por exemplo, que os N's, o som N e L caíram no meio das vogais, e já tinha acontecido isso bastante tempo antes da criação do reino. Sabemos que a língua tinha uma determinada configuração, mas ela não se escrevia na época, a maior parte das pessoas era, aliás, analfabeta. Sabemos também, porque isso é característica de todas as línguas na época, que era uma língua muito variável. Nós, se passássemos de uma aldeia para outra, teríamos formas diferentes na pronúncia, no vocabulário, bastante mais diversas do que hoje, embora essa diversidade se mantenha, não tenha desaparecido completamente. Era bastante mais intensa, porque as pessoas viajavam menos, porque não havia escolas, não havia comunicação social, as pessoas falavam de forma parecida na mesma aldeia, falavam de forma parecida com a aldeia do lado, essa aldeia falava de maneira ligeiramente diferente, mas também de forma parecida com a outra aldeia, e podíamos, aliás, seguir daqui do noroeste da península até quase aquilo que é hoje a Roménia, e estas alterações seriam graduais, não havia fronteiras muito marcadas. Essa é outra característica das línguas latinas da época, não havia uma separação tão marcada como nós encontramos hoje, por causa do surgimento mais tarde dos padrões da aprendizagem na escola, da comunicação social. Portanto, a língua dos primeiros portugueses era muito diversa, chamava-se no dia-a-dia linguagem, e digamos que esta variação não era especialmente forte entre aquilo que veio a ser o Novo Reino e aquilo que estava a norte na Galiza. Havia variação, como eu disse, mas havia uma continuidade bastante marcada entre o norte e o sul, e essa continuidade provavelmente era percebida pelas pessoas na época como sendo bastante mais forte e próxima do que a continuidade para leste, onde a certa altura as formas variavam bastante mais, e tínhamos aquilo que veio a ser chamado mais tarde o leonês, depois o castelhano, e depois o catalão, e todas as línguas por aí fora. Portanto, havia uma continuidade norte-sul que não foi partida pela nova fronteira. Mas agora, o ponto onde eu queria chegar era este. Esta língua não era escrita, esta língua era falada, é uma língua que partiu do latim com influências de línguas anteriores e de línguas posteriores, mas já não era latim há muito tempo. É uma língua que ainda não era o português escrito que nós conhecemos hoje, mas não era uma língua, digamos, primitiva. Não era uma língua em formação. Era uma língua completa. Se fôssemos a uma aldeia qualquer e falássemos com as pessoas eram capazes de contar anedotas, de dizer o que aconteceu ontem, o que ia acontecer no dia a seguir, de serem tão expressivas como as pessoas de hoje. Na realidade, a língua era uma língua completa. Uma língua que não era um embrião de língua. As línguas continuam sempre a desenvolver-se e a mudar. De repente criam-se padrões, mas na realidade as línguas são sempre completas. As pessoas não têm dificuldade a expressar-se só porque estão a falar uma língua que ainda não é escrita. E isto vê-se em todo o mundo. Quando um linguista vai estudar uma língua que ainda nunca foi escrita, o que encontra é uma gramática por vezes com complexidades que nós nem imaginamos. A ideia de que há línguas mais primitivas do que outras, a ideia de que há línguas que não são completas, é na verdade muito errada. E por isso, sim, a língua dos primeiros portugueses, essas pessoas que não sabiam que eram portugueses, essa língua era uma língua inteira, muito variável, não era um projeto de língua, era uma língua.